Olá, começa agora o Contraponto e a gente tem falado muito aqui no programa nas últimas semanas sobre esse nosso cenário político e econômico no país, que vive reviravoltas a cada semana. No debate de hoje, nós tomamos como ponto de partida as delações da Odebrecht na Lava Jato, além do encaminhamento do pedido de impeachment, também pela OAB. Vamos falar também do rompimento do PMDB com o governo nesta terça-feira e da cobertura da imprensa às investigações. Comigo na bancada, os nossos debatedores de sempre, o professor Lissandro Dallanora, do curso de Administração. Olá. E diretor, então, da nossa incubadora tecnológica. Temos também o professor José Maria Pereira, do curso de Economia. Olá, Carla. Olá a todos. Bem. Professor Sandro Meiners, do curso de Direito. Olá. Olá. E hoje, nosso convidado aqui também, o jornalista José Quintana Júnior, diretor da nossa TV Unifra. Tudo bem, Quintana? Tudo bem, professora Carla? Então, vamos lá. Pessoal, o professor Pereira comentava, né? Sempre, a cada semana a gente tem esse comentário. Olha, aconteceu tanta coisa nessa última semana, mas essa semana eu acho que está se encaminhando, assim, sendo definitiva, né? Nós temos aí o rompimento do PMDB com o governo, temos, a partir das delações da Odebrecht, né, nós temos um cenário que se reconfigurou mais rapidamente ainda. Como vocês veem essa configuração, essa atualidade? Professor. Bom, na semana passada, né, no nosso programa, o professor Pereira nos chamou, não é, a uma reflexão, né, e nos colocou lá, talvez da gente, de alguma forma, nós constituirmos um pensamento um pouco diferente, tentarmos fugir um pouco de todos esses fatos negativos e tentarmos encontrar um viés positivo de tudo isso em algum momento. Não é? Então, desde a semana passada, essa missão dada, né, pelo professor Pereira, a gente tenta construir um cenário e tenta buscar informações nesse passar de uma semana que se consiga trazer um alento, vamos dizer assim, não é, no cenário que se complica a cada dia. Odebrecht, eu acho que talvez venha a ser o fator determinante em todo o processo, porque é perceptível que eles têm um volume de informações incríveis, até pelas próprias informações que já foram divulgadas pela própria Lava Jato. E foi uma missão difícil, encontrar algo de positivo dentro desse cenário como um todo. Não é? Eu acredito que nós estamos chegando no momento que até aqueles programas sociais, todos os benefícios que foram construídos pelo governo federal estão indo por água abaixo. Não é? Não se consegue mais sustentar o cenário como está e figuras de expressão, não é? Delfim Neto veio falar aí que já não existe mais governo, não é? Que é impossível continuar esse governo. O ex-ministro do Supremo Tribunal, o Eros Grau, também, numa carta aberta, coloca de uma forma bem clara o posicionamento dele a respeito de todo o processo. Não é? Temos o da Procuradoria-Geral da União, Rodrigo Janot. Isso, que lá coloca o seu pronunciamento a respeito de todo o processo envolvendo o ex-presidente Lula, e ele diz que a princípio ele entende que ele deve assumir, mas as investigações têm que continuar lá com o Moro. Não é? Esses são alguns fatos que já tiveram algum encaminhamento. E nós temos outros fatos que vão ter encaminhamentos. Lembrando que nós estamos gravando hoje, na terça-feira, não é? E hoje nós tivemos o anúncio oficial do PMDB realmente saindo do governo. Existia uma expectativa, né, até isso ser divulgado. É muito difícil nós termos certeza de que as coisas vão acontecer. E nós temos no decorrer da semana ainda mais um fato chave, não é? Que é o Supremo Tribunal Federal realmente colocando em discussão a questão do Lula como ministro ou não. Então, infelizmente eu não consegui achar algo de positivo em todo esse cenário. Talvez o único alento que nos leve a ter um cenário um pouco melhor, sem tantas trovoadas e sem tanta notícias complexas, é que os encaminhamentos levam a crer que este ano será resolvido. Não é? Não de uma forma definitiva, mas terá um bom encaminhamento. Essa é a minha tese, né, Sandro? Que nós discordamos, né? Sim. Em relação a isso, eu continuo mantendo a minha tese, né? Acho que, como a Carla falou, essa semana as coisas se aceleraram, né? Realmente, e aí a provocação do Lisandro também, se dá para ver uma coisa positiva. Eu acho que o positivo seria a velocidade do processo, né? O que sinaliza para uma saída, para esse impasse, né? De um jeito ou de outro, né? Só que eu acho que esses eventos da semana passada para cá, eles sinalizam uma dificuldade muito maior para o governo do que vinha se configurando até então, né? E, quer dizer, o cenário se deteriorou de uma maneira
brutal, né, nos últimos 2 meses, mais ou menos, né? E a gente discutiu muito na semana passada os erros de estratégia do governo. Né? Então agora o que a gente está percebendo é tipo uma espécie de um toque de caixa, né? E que, na verdade, eu acho que aí, Lisandro, não tem como tentar enxergar coisas positivas do ponto de vista de econômicas, políticas ou sociais, né? Enquanto que esse impasse não for resolvido. Nós temos os dois lados. E, aparentemente, o que está em jogo é uma coisa egoísta, que é simplesmente o poder. Basicamente o poder. O governo, por um lado, tenta se manter a todo custo no poder, né, com várias estratégias, e o PMDB, basicamente, outros partidos de oposição, como o PSDB, mais, digamos, nos bastidores, tentam ganhar o poder. Né? Na verdade, é uma coisa estranha, o caso do PMDB, ele sempre participa do poder, né, mas nunca foi eleito. Né? Então ele sempre entra, digamos assim, por uma porta lateral. E eu acho que é isso que a jogada agora, do meu ponto de vista, está difícil para o governo, porque na verdade é uma espécie de uma, como é que vamos chamar assim, uma multidão praticamente contra alguns defensores do governo. Né? É um rolo compressor, essa que é a expressão que me faltava em cima do governo. Então, eu acho que não vou me alongar muito, né, mas depois o que interessa é a gente tentar detectar qual vai ser o desfecho desse jogo de forças. Né? Mas nessa questão da análise do PMDB, né, eu acho que o Raul Seixas cantava já, né, o PMDB é uma metamorfose ambulante, né, porque o PMDB ele vem se amoldando em todos os momentos, seja um partido mais de direita ou mais de esquerda, o PMDB sempre está. Sabe que eu lembrei de outra música, viu, Sandro? Eu lembrei de uma música do Chico, que enquanto a mãe dormia, tenebrosas transações, é uma música do Chico, bem antiga, que ele se refere na época da ditadura militar. Essas tenebrosas, a mãe gentil, uma coisa assim, tenebrosas transações. E as tenebrosas transações estão ocorrendo agora. PMDB, principalmente. PMDB. E aí o PMDB, né, agora desembarca do governo, né? Isso é significativo, né? A saída do PMDB demonstra um rompimento, uma ruptura gritante e vai fazer com que esse movimento se reflita em outros partidos. O PP, o próprio PDT já também começa a balançar, embora partidos com menor expressão, com uma bancada menor, mas todos esses desembarques eles vão se refletir na votação que se faz dentro da Câmara para encaminhar o processo de impeachment. Os partidos nunca tiveram cacuete de oposição. Exatamente. Agora eles vão entrar no lugar que eles sempre estiveram, do lado do poder. De qualquer forma, a governabilidade, eu imagino que a estratégia também vá por esse lado, né? O pensamento esteja sendo esse. A governabilidade, haja impeachment ou não, ela é afetada. Nós vamos fazer alguma coisa, vamos nos retirar. Então, agora é um jogo de toma lá da cá. Antes o governo jogava no atacado, né, com toda a base do PMDB, agora vai jogar no varejo. Porque esse desembarque do PMDB representa não só 7 ministérios, mas uns 600 cargos que o pessoal pode alocar lá, né? Mas esses partidos menores interessaria, né? A questão é, dos 7 ministros, quantos efetivamente vão sair com o PMDB? Será que todos vão sair com o PMDB? O que foi aprovado hoje, em 3 minutos, basicamente, foi aprovado, e não tinha nenhum dos caciques do PMDB, foi o Homero Jucá, que conduziu o processo, é que todos terão que largar os cargos e seria para já, né? No máximo seria até o dia 12 de abril. E o Temer, né? Se não seria... Agora, o ministro não precisa de partido para continuar ministro. Né? Sim, mas daí seria expulso do PMDB. Seria expulso do PMDB. Até que ponto há interesse de algumas pessoas que estão hoje nos ministérios de permanecer com o PMDB ou apostar, porque agora é uma aposta. É uma aposta, mas é uma aposta de alto risco. De alto risco, né? Dada a situação do governo que está nas cordas, praticamente, permanecer no governo e perder a boquinha se o PMDB chegar ao poder, né? Agora, eu acho que tem um outro ingrediente ainda que ainda não foi devidamente aquilatado nesse procedimento aí todo, que é a questão das informações contidas na Odebrecht. Eu acho que muita gente que deve estar preocupado hoje, deve estar perdendo o sono com as informações que foram obtidas, seja na delação e seja nos documentos
envolvendo as pessoas ligadas à direção da Odebrecht. Com certeza, muita gente que está participando hoje do procedimento, que está aí se manifestando contrariamente ao governo ou favoravelmente ao governo, que está preocupado porque o seu nome vai aparecer, né, nessas listagens. Isso pode jogar, vamos dizer assim, mais um ingrediente nesse caldo todo, porque pode mudar alguma coisa, né, nessa questão. Daqui a pouco nós podemos ter pessoas mais, vamos dizer assim, cotadas para ocupar cargos, ou até o próprio Temer, de alguma maneira, né? Que já foi vinculado em alguns momentos. O judiciário vai ser o fiel da balança. O Eduardo Cunha novamente pode aparecer, o Renan novamente pode aparecer. Inclusive... Poderemos ter novas questões envolvendo o Lula e outros caciques do PT. Quer dizer, muita gente vai aparecer nessa listagem, é uma questão de tempo. Vai depender da velocidade com que a investigação da Lava Jato consiga efetivamente conferir essas informações, porque tão logo elas sejam conferidas, certamente elas serão publicizadas. E isso aí gerará mais uma cortina de fumaça em cima de toda essa questão. Sim. Inclusive, uma das pautas, né, do nosso programa hoje é a cobertura feita, né? Foi um tema sugerido aqui no programa passado, né? E nos interessa bastante, né, Quintana? Porque a gente viu, a partir das delações, um contexto, assim, de polarização. A gente teve publicação da menção à lista em uma TV, enquanto, né? Em uma emissora especificamente. Uma emissora especificamente, enquanto em outras aquilo passou, temos falta de tempo, não estamos conseguindo. Como assim, né? É uma coisa que incomoda. É interessante isso, eu até estava prestando bastante atenção, porque todos aqui na mesa, de certa forma, estão como especialistas, né? Professor na área de administração, professor Sandro na área do direito, professor Pereira na questão econômica. Mas nenhum em política, né? Mas aí, Nos formamos. A política envolve um pouquinho de cada ciência, né? Claro. Desde a administração do direito e da questão da economia. E eu me coloco muito mais, até não como jornalista, porque hoje eu não faço a cobertura da Lava Jato, mas como cidadão. Talvez aqui na minha missão hoje presente, na ausência da professora Larissa, e até um abraço estendido à professora que não pôde estar presente conosco, é justamente tentar como é que o cidadão se coloca nesse momento em relação a esse emaranhado de informações. E aí, colocando a questão da mídia, se fala do golpe, né? De algumas mídias golpistas em relação ao impeachment ou a forma de cobertura. Na verdade, acho que o que o cidadão mais se entristece nesse momento, e aí que entra em seguida a discussão do que é crível e do que é tendencioso, mas é que não se discute apenas o governo. Se discute um jogo de interesses em uma região onde a população está assistindo de camarote, que pode ver que a efervescência das ruas já diminuiu, né? A indignação, se ela não é provocada por alguma situação, ela fica em stand-by, digamos assim. E nesse momento está todo mundo de camarote assistindo o que realmente, qual é a próxima jogada nesse tabuleiro. Porque não se trata de um manifesto contrário somente ao governo, mas uma briga de poderes, e quando a gente se dá conta que atinge todos os lados as denúncias, as delações, as investigações, e aí o cidadão ou ele se sente enojado e não quer nem mais acompanhar, ou ele fica, se ele não tem uma tendência política, ele fica olhando e não sabe para que lado ele acompanha, ou de fato tem hora que ele, será que é golpe mesmo? Porque tem gente tentando tirar o poder, mas o governo está envolvido em corrupção. É uma situação que o pêndulo está oscilando. Antes estava no judiciário. A partir daquela censura que o juiz Sérgio Moro teve do encarregado no Supremo, Teori Zavascki, houve, tanto do ponto de vista do juiz, um pouco mais de, digamos assim, de cuidado com a divulgação das informações, tanto que ele decretou em alguns casos sigilo, né, mandando, no caso de fórum privilegiado, remetendo, no caso, para o Supremo. E isso eu acho que também atingiu a mídia, de um modo geral. Eu percebi menos sensacionalismo, né, principalmente, falar aqui no caso da Rede Globo, né, que a gente discutia aqui que cada edição do Jornal Nacional, principalmente, teria quase 90% de política, do Lava Jato, né, e que seria desproporcional em relação às outras coisas que acontecem no país. Eu vejo que agora, se a gente observar os telejornais, pelo menos esse, não é aquela coisa que a gente ligou a TV e vai descobrir uma coisa bombástica. Eu acho que a coisa ficou um pouco mais... Até porque houve, do ponto de vista do judiciário também,
vários magistrados se posicionando contra a divulgação daquela lista pelo Sérgio Moro, né? Da lista das escutas também. E se levantou um certo, digamos assim, um certo sindicalismo do Ministério Público, das associações de juízes, coisa parecida. Então, tudo isso, de certa maneira, deu, no meu ponto de vista, deu um certo recuo, assim, naquela velocidade com que a imprensa estava. Eu acho que agora o jogo está mais, o pêndulo está lá no Congresso. Mas sabe por que se fala em golpe em relação à mídia? E aí tu não pode tirar a razão totalmente de quem defende o governo. Nesse sentido é o seguinte, quem é que coordena hoje o processo do impeachment? Quem é a figura que comanda esse processo hoje? E os que o acompanham. Entende? Então, é curioso ver que a mídia, de uma forma geral, de fato, ela não está debatendo isso. Quem é a liderança em relação ao processo do impeachment. Isso não parece ser algo sério, né? Na medida em que a pessoa que está lá tem tantas acusações, imputações que foram feitas, tem um processo tramitando já houve o recebimento da denúncia, no Supremo Tribunal Federal. Muitos indícios. Muitos indícios. Não deveria mais estar nem na presidência da Câmara, né, e muito menos comandando todo esse processo. Né? Então, essa é a grande questão. Mas eu quero fazer um reparo, né? A questão do golpe, né? Porque se fala muito, é golpe. É o termo mais utilizado por quem defende, né? Na verdade, eu não vejo tentativa de golpe, né? Porque, na verdade, tem que ser apurado o fato, né? Talvez o fato que tenha gerado o processo de impeachment seja menos relevante ou menos importante que fatos que ocorreram depois, que surgiram depois, como é o caso das delações do Delcídio do Amaral, né? Os fatos anteriores, que é a pedalada fiscal, talvez por si só não justificasse nem sequer a instauração. Por isso que a OAB entrou com outro recurso, tu viu? Outro pedido de impeachment. A OAB entrou ontem, que deu aquela confusão. Que eu acho que é reforçando aqui. Porque o que a Dilma fez ali na questão da pedalada não é novidade no cenário. O professor Pereira está aí na questão econômica. Muitos governos lançaram mão disso anteriormente. Mas o caso do Collor também, quer dizer, na verdade é uma questão política. É uma questão política e momentânea, circunstancial. Mas é que o governo de uma democracia, do jeito que nós temos, para governar, ele tem que ter uma base parlamentar. Ponto. O governo perdeu essa base parlamentar. Essa que é a questão. E aí, o pretexto que vai ser usado para derrubar a Dilma, na verdade, assim, o processo é esse, né? É o impedimento da Dilma agora. O que está sendo discutido é o impedimento. E esse processo, se for acelerado do jeito que está, são 10 sessões lá da comissão de impeachment, né? A Dilma se defende, não sei o quê. Se passar isso na Câmara dos Deputados, vai para o Senado. E se passar no atual contexto, em maio essa situação estaria não totalmente resolvida, mas a Dilma estaria impedida. A Dilma estando impedida, aí ela 180 dias afastada do cargo. Exatamente. Até chegar ao STF. E o Temer assume, porque o Temer, inclusive, já tem um plano, né? Aliás, muito curioso, chamado o projeto desse se chama Uma Ponte para o Futuro. Quem é a ponte? Mas aí está no rompimento do PMDB, né? Hoje. Ele vai romper. Essa ponte não está muito bem construída. A dúvida que fica é essa, né? Eu ainda não me informei. Eu acho que essa ponte foi feita pela Odebrecht. Eu até falei na questão do golpe, professor Sani, e eu concordo. Eu não sou um dos defensores de que esse momento do golpe, mas pegando o gancho que a professora Carla trouxe, é que se fala muito que uma emissora nacional seria a grande golpista por trás da realização dessa manobra. Mas a verdade, hoje o governo, tudo que ele se manifesta de forma contrária ao processo do impeachment, ou qualquer outra denúncia em relação ao ex-presidente Lula, ou qualquer um representante do partido, é golpe. O processo de impeachment é golpe. A performance do Moro é golpe. A Rede Globo é golpe. Toda a defesa, agora a sair do PMDB, adivinha qual é? O senhor sabe como é que eles nomearam a sair do PMDB? Golpe. Não, tudo é golpe. É que não tem outra alternativa. Não existe outra alternativa para eles. Os membros do Supremo, inclusive o Lewandowski, isso não é golpe, está previsto na Constituição. Acho que o grande problema é o sistema que nós temos, né? Que é o presidencialismo. Mas esse presidencialismo, que na verdade seria uma cópia do presidencialismo americano, ele não funciona com muitos partidos. Os Estados Unidos só tem 2 partidos, e lá ele funciona. Então aqui eu acho que o Lisandro levantou, a gente vê aspectos positivos. Eu acho que um aspecto positivo é uma revisão desse sistema. Rever de uma forma complexa. Já se fala de uma espécie de
semi-parlamentarismo, alguma coisa, quer dizer, que seria um parlamentarismo, mas que o presidente teria um pouquinho de mais força do que teria no parlamentarismo. Ocorre talvez na Itália, ou Portugal, eu ouvi falar qualquer coisa. Mas também isso aí, provavelmente teria que haver um plebiscito, eu acho que só o Congresso não... Mas eu acho que isso é importante, entendeu? Porque essas crises parlamentares, se o governo perdeu no parlamentarismo a base política, o primeiro-ministro é substituído e todo o governo é substituído e há um novo projeto. Isso aconteceu agora, por exemplo, na crise do euro, né? Todos aqueles países que tiveram problemas na crise do euro, os primeiros ministros caíram quase todo mundo, como um castelo de cartas, né? E aí o ajuste, que na verdade é um ajuste econômico, tanto quanto o nosso, que era ajustar as contas públicas, porque os países da zona do euro, todos eles, tirando a Alemanha, todos eles eram devedores, né? Então, a própria Grécia mesmo, né, colocou um primeiro-ministro socialista, quanto tempo ele durou? Quase nada, entendeu? Porque a Alemanha impôs as regras do jogo. Então, no nosso caso, todo mundo sabe que a saída econômica é uma austeridade fiscal, entendeu? E aí o Temer representa, nesse momento, alguém que vai fazer essa austeridade fiscal com base parlamentar, coisa que a Dilma não tem. Mas o Temer também é um dos investigados, né? A questão é, o Temer tem base parlamentar? O PMDB hoje conseguiria agregar tantas forças para ele ter base parlamentar? Sabe o que eu acho que teria? Pelo seguinte, aquilo que eu falei, esses partidos, por exemplo, PP, nem sei o nome desses, são todos partidos de direita. Como é que o partido de direita é quase um monstro, né? Como é que vai apoiar Mas sabe qual é o fiel da balança? O fiel da balança é o PSDB, nesse cenário. Porque se o PSDB apoia o Temer, aí nós podemos dizer que ele pode ter uma sustentação política dentro do Congresso. Eu acredito que possa ser um cenário possível. O fiel da balança é o PSDB. Os demais partidos nanicos, pequenos, e o PP hoje no Congresso Nacional é um partido pequeno, né? E o PDT mais pequeno ainda, é nanico, efetivamente, são partidos que pesam muito pouco na balança. Se o Brizola escuta o senhor, professor. Mas infelizmente é verdade, não é? O Temer, por exemplo, está elogiando o PSDB, a política do Fernando Henrique Cardoso agora, ele está em Portugal e fez um discurso, a questão... quer dizer, não é por acaso. Isso, realmente, eu acho que... Em relação ao PMDB, professor... A teoria da conspiração está fechada. Mas aí que está, voltando à questão do golpe, a defesa dos governistas, ou dos petistas mais diretamente, é que em saindo do PT, quem fica é justamente o Temer, o Cunha presidindo a Câmara e o Renan Calheiros presidindo o Senado. É que nós acompanhamos aí já há um bom tempo as estratégias totalmente distorcidas da ala governista, não é? Eles erram o foco, como erra o foco agora na questão do golpe. Mas agora... Está claro, diversas pessoas já colocaram claro, não é? O processo está dentro da Constituição, está amparado numa regra clara, não é? Quando tu começa a falar muito isso, as pessoas começam a entender que realmente não tem o que falar, não tem o que fazer. E aí acaba cada vez mais não tendo saídas. Mas agora eu acho que é uma questão matemática. A pergunta é, quantas divisões tu tem? Se o Temer tiver mais divisões, ou seja, políticos que apoiem eles, independente do partido, ele assume. Entendeu? Esse procedimento do PT e da Dilma de politizar a situação é exatamente pelo enfraquecimento do governo. E agora eles vão tentar a última cartada, que do ponto de vista ético e moral é extremamente discutível, que é exatamente comprar os deputados oferecendo cargo, enfim, vai ser isso, é o toma lá da cá institucionalizado, entendeu? Para ficar no poder. Daqui para frente o que vai acontecer? O governo não governa mais. Quer dizer, não vai ter nada... Não tem condições mais de nenhuma ação. Esse que é o problema. Alguém enxerga uma outra saída que não seja essa? Falando em saída, nós estamos quase, né, no intervalo, aí, na chamada chamada do intervalo. Não temos ainda um minutinho, mas eu proponho que nós nos aprofundemos nesta perspectiva, ou nestas perspectivas que nós possamos estar vendo, né, que vocês consigam organizar aí no pensamento, porque a pergunta geral tem sido essa. Para onde vamos, né? O que está acontecendo? Era isso que eu ia provocar o professor Pereira. Eu conversando com pessoas que me dizem assim, Carla, e eu me sinto na mesma situação. Carla, cada dia eu acordo e eu penso assim, será? Não é verdade. 2 pessoas me disseram isso, eu digo, sabe que eu não tinha pensado, é bem assim que eu me sinto, eu não tinha essas palavras. E aí me disseram coisas parecidas. Carla, parece que não é verdade. Cada vez que eu acordo, não está acontecendo isso. Essa inflação de novo, pessoas de alguma idade já, 40, 50 anos, que viram o que foi a nossa inflação há alguns anos, viram o que foi um golpe de fato, né? Souberam de muito, muito perto, assim, pela família, né? Pessoas que viveram. Então...
é o sentimento geral. Talvez por isso, eu arrisco a dizer, que a nossa cobertura, né, de imprensa tem se acalmado um pouco, porque realmente, face às últimas delações, a partir da lista aí da Odebrecht, nós não sabemos mais nada. Então eu convido vocês no próximo bloco para que a gente problematize isso, né, e tente chegar de repente a um cenário possível, né, pelo menos nas nossas conjecturas aqui. Voltamos já já. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Voltamos com o Contraponto e hoje, mais uma vez, a Lava Jato é tema aqui no programa. Dessa vez também temos a participação do jornalista José Quintana Júnior, que nos ajuda no debate com uma visão sobre a cobertura da imprensa a todos esses fatos nessas últimas semanas, meses, né, podemos dizer. Então, no debate de hoje, a gente parte, né, toma como ponto de partida aí as delações da Odebrecht, nessa última semana, além do encaminhamento de impeachment, também partindo da OAB. Falamos também desse rompimento do PMDB com o governo nesta terça-feira, oficializado então, e queremos chegar nesse segundo bloco, o último bloco do programa, a uma possibilidade de saída que cada um dos nossos debatedores esteja vendo, tanto em relação à economia, à política, né, essas questões da investigação e os colegas de imprensa aí, né, que rumo, né, essas coberturas podem tomar para que sejam o mais isentas possível? No intervalo a gente já estava chegando a algumas ideias aqui, né? Vamos lá. Mas eu acho que a gente não tem isenção. Não existe isenção total. Existir não existe isenção no atual contexto. Não a imprensa existe. não tem isenção e nem as pessoas que estão opinando sobre todos os fatos que estão acontecendo. Cada pessoa, inclusive os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando falam alguma coisa, quando emitem alguma opinião, eles não são isentos. Eles não estão mais isentos. Um dos comentaristas políticos, né, que a gente respeita, que o pessoal se posiciona, né, por exemplo, então a gente vê, eles tentam uma certa isenção, tentando dizer, não, isso é o que é, né? Mas, na verdade, eles estão dizendo, é o que devia ser, né? Então, é complicado isso, uma questão positiva, uma questão normativa. Então, acontece isso, e acontece com economistas, já falou do Delfim há pouco, acontece com todo mundo. Acho que com a imprensa, de um modo geral, eu acho que tem que separar duas coisas. Tem o dono do jornal, o dono da TV, que, obviamente, certamente, eu posso dizer, não conheço nenhum dono de jornal que seja de esquerda, entendeu? Tinha lá naquela época, lá bem atrás, né? Eu acho que era contra o Carlos Lacerda, tinha eu não me lembro muito bem, vocês que são jornalistas. Muitos morreram, não é, professor? Mas existe jornalista, mas não o dono quer dizer. Sim. Então, por exemplo, no caso da Rede Globo, obviamente que os irmãos Marinho, certamente eles seriam talvez simpáticos a um governo
para resolver a questão econômica mais rapidamente, porque eles também estão tendo a economia travada, quer dizer, as empresas vendem menos e também gastam menos em publicidade, numa série de coisas. Então está todo mundo sendo prejudicado, entendeu? Dá para imaginar isso. Agora tem o jornalista, que supostamente ele, né, desde que ele não fala mal contra o dono do jornal e tal, o resto ele pode falar tudo. Aí vou puxar o braço para começar até um parênteses. A minha participação hoje, professor Pereira, é mais na questão do preenchimento de volume no canto esquerdo da tela. E os professores ali são maiores da direita ali. Ele tá sendo... fazer... A professora Larissa Pereira não pôde estar presente e o Quintana, tá então... sendo humilde. Coincidentemente, nós havíamos... A Larissa não sabia que não poderia estar aqui hoje, mas coincidentemente nós havíamos sugerido, né? Havíamos chegado a esse consenso de que a cobertura da imprensa é uma temática a ser debatida. E o Quintana, hoje então, a Larissa não podendo participar, o Quintana foi convidado, ele não está preenchendo o espaço. Não, eu tô sempre na reserva, tô sempre aquecendo, a hora que precisa, né? Pela temática, ele é muito pertinente aqui hoje. E em relação à cobertura da imprensa, eu não consigo enxergar hoje uma diferença de cobertura entre as mídias para canalizar e focar em cima da Rede Globo como se faz hoje. Se tu acompanhar a cobertura na Record, na Band, ou pela internet, a gente tem hoje, quais são as 3 maiores revistas, me corrija se eu estiver errado. Existe o Exame, Isto É, Veja e talvez a Carta Capital. A Carta Capital é a que mais faz uma cobertura pró-governo. As demais fazem todo mais uma cobertura criticando esse atual momento, e é a Rede Globo nessa história toda. Então, eu não consigo ver uma... Talvez ela pisou um pouquinho demais, assim. Não, ela deu uma ênfase maior. Mas a gente percebe esse encolhimento, né? Mas se tu acompanhar a Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes de manhã e o Jornal da Band antes do Jornal Nacional, não foi diferente. Não foi diferente a cobertura deles. Mas acho que esse recuo é um recuo tático. Talvez agora, medida, né? Que se realmente... Como a Globo... Exato. Mas esse recuo, ele é tático no sentido de que... Para continuar recebendo informação, eu acho. Porque como foi uma coisa muito ostensiva, isso aí acabou, no efeito bumerangue, repercutindo contra o Sérgio Moro. Que o Sérgio Moro ficou mal com o Supremo, entendeu? E aí eles estão perdendo, digamos, a galinha dos ovos de ouro, que é a fonte de informação. Então, eu estou raciocinando assim. Então, a Rede Globo, estão usando ela como um exemplo da grande imprensa. Não é um exemplo da grande imprensa, não estou falando mal da Globo. O novo ministro da Justiça deu um recado, né? Bem Se tiver uma suspeita, uma fumacinha de vazamento, eu tiro todo mundo. Então, eu acho que é isso que aconteceu, entendeu? É verdade. A imprensa, para tentar, digamos assim, proteger as fontes, né, que isso é uma coisa bastante comum, ela deu uma certa recuada até para poder ser reabastecida ali na frente. Mas eu acho isso. Acho que tem um fator muito interessante, né? O Sérgio Moro, em determinado momento, ele extrapolou os limites. No momento em que ele publicizou e autorizou a publicidade de informações que não eram relativas a crimes. Pois é, mas eu acho que o ego dele foi... A gente já discutiu aqui, entendeu? Porque a Globo, de novo... Eu acho que não foi uma questão de ego. Mas eu tenho uma percepção diferente também. O que será? O que terá sido, então? Posso dizer como cidadão? Desculpa interromper o seu professor. Guarde a opinião. A sensação que eu tive foi a seguinte. O governo conseguiu, dentro das manobras legais, se blindar. A principal figura partidária iria assumir um cargo onde ele teria um fórum privilegiado, e o Moro fez o seguinte, joga pra galera, vamos ver o que vai dar. Se tornou público para ver qual seria a reação da população, para ver se teria a questão da massa apoiando ou não as investigações e tentando impedir o processo. Porque em termos legais, nada poderia impedir naquele momento após o presidente Lula. E tem um detalhe fundamental nisso tudo, que eu visualizo. As informações obtidas naquelas gravações que não são pertinentes ou que não são relativas a crimes, segundo a própria lei 9296, que é a lei das interceptações telefônicas... Mas agora ele está fazendo isso. Está separando. Antes não separou. Esses diálogos, eles deveriam ser separados e eles depois deveriam até ser destruídos. Eles não interessam à investigação. Eles fazem uma invasão da privacidade, da intimidade das pessoas que estão sendo investigadas. Então ele cometeu esse primeiro equívoco, que para mim não foi um equívoco. Ele agiu deliberadamente nesse sentido, porque ele quis que essas informações fossem publicizadas. Esse é o primeiro aspecto. Ele quis que a população conhecesse no âmago da questão os diálogos e o que estava sendo... As figuras envolvidas. E aí, talvez a prepotência com que o Lula se manifestava em relação às questões, a possibilidade de interferir com todas as questões, dizer que vai falar com o ministro, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Enfim, exatamente, falava com uma determinada propriedade, mas como se ele tivesse uma também capacidade o espírito de corpo, né, do Ministério Público, despertou isso de certa maneira. Mas tem um outro detalhe. No momento em que ele publicizou as conversas que envolviam a Dilma, ele cometeu uma falha.
Ele não poderia ter feito Porque ela isso. tem foro privilegiado. Então, na verdade, o que o Teori Zavascki fez foi colocar os pingos nos is. E ele criou um problema, o Teori Zavascki, que foi hostilizado por uma parcela da população, acreditando que ele é um engavetador. E ele não é um engavetador. Ele está, na verdade, resguardando a preservação da intimidade, da vida privada, da honra das pessoas que acabam... Está agindo corretamente. Independentemente Mas a partir neste momento... Mas eu acho que esse é um ponto de divisor de águas. A partir desse parecer do Teori Zavascki, mudou completamente até o comportamento da imprensa. E foi uma ducha de água fria, porque sempre se esperava que a coisa vinha mais bomba daqui, mais bomba dali. Houve uma certa acomodação. Quer dizer, assim que eu faço a leitura. O caso do Sérgio Moro, agora tu imagina, o juiz, uma capa, digamos, qualquer revista, Veja a época, né? Um juiz de primeira instância que abalou a República. Sim, difícil. Ele está na Forbes, né? Uma das pessoas mais... Do nada. 13º, 14º mais influentes do mundo. É que, por um lado, professor Pereira... É difícil segurar. Mas em relação à divulgação, tinha algumas coisas que vinham se tornando públicas antes mesmo de chegar às partes. As partes nem tomavam conhecimento e já se tornava público. E isso estava errado, de certa forma. Claro que realmente esse procedimento acontecia muitas vezes de forma deliberada, não se existia um controle. Mas eu concordo que essa liberação dos áudios foi muito bem pensado. Eu acho que teve uma fundamentação por trás disso, de deixar claro para a grande massa, para a população brasileira, como é o bastidor de todo esse processo. Porque talvez nós não estaríamos aqui discutindo de uma forma tão efetiva esses passos que estão caminhando aí, se não fossem as gravações terem vindo à tona. Não é? E toda a perspectiva de que isso pudesse ficar abafado em algum momento por uma manobra política, a questão da concessão de cargos no governo federal ou indicação ao Supremo Tribunal e assim por diante. Eu acho que ele quebrou um vício que estava no processo. Mas acontece que isso aí não representa a prova, não representa a prova, representa um diálogo entre duas pessoas ou três pessoas, qualquer uma que for interceptada. E aí que eu quero voltar para a imprensa de novo. A imprensa poderia... Qual seria o comportamento mais ético da imprensa? Ela poderia avaliar que tinha palavrões, coisas pessoais que foram colocadas ali e não divulgar tudo que foi divulgado, né? Como o que o Lula achava do presidente do Senado, achava do presidente da Câmara. Quer dizer, isso tudo, na verdade, aí é que eu acho que a imprensa tem culpa no cartório. Quando ela... insufla a população para frases que as pessoas falam ao telefone, mas que, na verdade, elas não fariam de fato isso. Né? Tanto que... Eu achei realmente complicado. Eu acho que tem das duas partes. Do juiz que divulgou isso, aí ele usou a Constituição, etc. Então, eu não tenho condição de entrar nesse mérito, mas eu acho principalmente da imprensa nesse momento. Eu acho que a imprensa tem que julgar eticamente o que ela vai divulgar e o que ela não vai divulgar. O comentário, eu concordo com o senhor e vejo fundamento nisso, quando o efeito disso parece ter sido arquitetado, porque, ou pelo menos pensado ou medido até algum certo ponto, porque o comentário das pessoas foi em cima do modo como eles falaram, não sobre o que eles falaram nessas ligações, que foram publicizadas, que foram divulgadas. Então, assim, realmente, aquela linguagem, aquela maneira de se comportar, maneira de falar... Eu acho que parte dela... Foi Quando a Dilma se dirige ao Lula dizendo que ele usaria, como é que chama? A portaria de nomeação? Messias. Quando ela diz que... Aquela parte lá, eu acho que talvez fosse de interesse público, né? Na verdade, que há uma suspeita que ela está protegendo uma pessoa que está sendo processada pela justiça comum. Eu acho que, tirando aquela parte, o resto, onde ele chama fulano disso e daquilo, eu acho que aquilo é sensacionalismo, na minha opinião. E insufla. A veiculação disso mostra que as pessoas são acostumadas a ver as lideranças, sejam elas políticas, sejam elas do mundo dos esportes, ou artistas. As pessoas imaginam e criam estereótipos que às vezes não são verdadeiros. Né? E quando isso vem à tona, isso mostra que as pessoas são iguais ou piores do que a média coletiva, né? Eu não falo no telefone com aquelas expressões ofensivas, agressivas. Será que alguém imaginava que o vocabulário do Lula seria diferente daquele? Do jeito que ele se expressa?
pelas próprias origens do Lula, pela educação formal, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que é normal aqui no dia a dia, entendeu? Não um enredo de outras pessoas. Mas talvez o que mais chamou a atenção no Lula é aquela arrogância que não era natural nele. Que parecia um sujeito simples, que veio de baixo, que construiu uma imagem, que era uma esperança de um povo, e daqui a pouco o sujeito fala como se ele tivesse capacidade de botar a mão em todos os locais, de interferir em todas as decisões, de falar com as pessoas, de mudar as decisões. Talvez isso, para o próprio Moro, talvez ouvir isso incomode, e incomode muito. Né? É justamente isso. Imagina a quantidade de informações que o juiz tem, Sérgio Moro, e naquele momento, a forma como se conduzia naquele dia emblemático, porque se divulgou algumas notícias em relação ao Lula na terça-feira, deixa eu me lembrar agora quais foram, mas em relação à possibilidade da prisão preventiva e imediatamente a presidente Dilma, ela antecipa a posse, que estava marcada para 2 semanas posteriores, para o dia seguinte, para o Lula se tornar ministro. Então, se fez toda aquela cerimônia onde dizia-se que não vai ter golpe durante a posse e tudo mais. Eu não sei qual foi a situação. É que hoje a posição do Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, eu acho que é a mais sensata possível, na minha opinião, que analisou mais corretamente essa questão. Eu acho que tem que dar uma oportunidade para o governo se reerguer. Se a Dilma acha que o Lula reergueria o governo, eu acho que ela pode nomear o Lula, na minha opinião, né? Está dentro do cargo dela, nomear e desnomear. Eu acho que isso é uma questão. A outra questão é a questão do fórum privilegiado. Esse é que é o ponto. Que aí parece, na posição do procurador, parece que ele está consciente que a Dilma cometeu esse ato para proteger o Lula. Mas, ao mesmo tempo, deveria se dar a chance dele provar o contrário. Mas tem escutas, inclusive, entre o presidente do partido, Rui Falcão, e o ministro... Jacques Wagner. Que era da Casa Civil, justamente nesse sentido. Exatamente. Dizendo assim... Não, mas isso, eu acho que alguém, que nem falou, eu acho só uma pessoa muito ingênua para achar que seria diferente. Mas eu acho que o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, eu acho que a tese dele é interessante, mas eu acho que a tese dele não encontra guarida no Supremo Tribunal Federal. Juridicamente, eu acho que é um problema. Juridicamente, ela é uma construção, interessante construção, né? Mas eu acho que ela não encontra respaldo, não encontra ressonância, nem na opinião que os ministros, porque a gente conhece porque uma vez ele sendo empossado, ele acaba tendo foro privilegiado. Então, como é que pode tirar o foro privilegiado dele? Eu também achei estranho porque isso. A gente pode medir a possibilidade dessa tese vingar ou não, na medida em que se estuda como os ministros costumam decidir situações não como essa, mas semelhantes a essa, porque envolve pessoas detentoras de foro privilegiado. Professor Lissandro, o que o senhor pensa sobre isso? Eu acredito que a questão é bem complexa, né? É uma questão muito mais jurídica aí no processo como um todo. E eu acredito que seria um outro ponto negativo tudo isso acontecer dessa forma, não é? Se tornar ministro realmente, com todas as dúvidas que pairam sobre ele, as conversas que foram ventiladas levam a crer de uma forma muito forte que foi realmente para uma proteção. E acreditando nas colocações do professor Pereira, se realmente o Lula vai ajudar o governo, ele abre mão, então, dos direitos. Eu acho que, na verdade, se ele é a pessoa melhor que vai ajudar, solução, se ele não teme nada... Assistiu muito a semana passada aqui nos erros estratégicos do governo. Esse foi um erro brutal. Porque se é só para dar conselhos, ele não precisava ser ministro, assumir no governo. Ele continuaria, e muito melhor, entendeu? Nos bastidores, e ninguém suspeitaria que o que aconteceu aqui ou acolá foi o Lula, entendeu? Seria a Dilma. Se ele errasse, bom, a Dilma pagaria. Mas se ele acertasse, a Dilma... Mas se ele tivesse aceitado, mas ele estando no governo, de toda maneira, se ele tivesse aceitado o convite no ano passado, né? Foi feito. Não, e o interessante aqui é que essa situação, nós havíamos falado sobre isso. Esse é o 6º ano de mandato dela, né? E em nenhum momento o Lula foi cogitado para ministro. Aí quando surge essa questão da possibilidade de uma prisão preventiva, do nome dele nas investigações... Ele havia sido convidado, né? Como para ser um colaborador, uma espécie de orientador do governo, não como ministro. A fazer parte, né? Mas não como ministro que tem o foro privilegiado. Aí agora, quando tem essa situação onde ele pode ser preso, onde ele é um alvo principal de uma investigação, como mentor, ele não é apenas mais um investigado, ele é tido como a cabeça da rede
das investigações. Aí ele é convidado a se tornar ministro. É isso que levantou a suspeita e toda essa discussão que vem acontecendo, né? Agora, em relação à mídia, da mesma forma que a gente não pode ser ingênuo, que o senhor colocou em relação a ele assumir o ministério, a gente também não pode ser ingênuo com a quantidade hoje que tem de mídias e mídias falsas, inclusive, que a internet permite, fontes que a gente recebe algumas notícias que a gente não sabe de onde surgiu aquela notícia, capas, às vezes, da Europa, forjadas, dizendo que está saindo uma situação que não ocorre aqui no Brasil. É que, a partir do momento que um juiz federal liberou as escutas, e não foi para um veículo somente, foi para vários, aí a gente acreditar que algum editor vai sentar com o repórter e vai ficar separando. Aquilo era uma bomba nas mãos. Não, estou falando de uma situação ideal. Ideal. Mas eu estou falando da situação real. Aquilo era uma bomba onde vários veículos, cada um ia utilizar da forma que pudesse. Na internet saiu algumas barbaridades muito maiores do que os veículos de grande massa de televisão publicaram naquela noite, da noite da posse do presidente Lula. O que se vinculou na internet no dia posterior, aí sim são conversas entre o filho do Lula e a dona Marisa, falando sobre o panelaço dos coxinhas, conversa entre mãe e filho. Aquilo foi um absurdo. Mas saiu na internet, inclusive transcrita a conversa que não se e tudo mais. chefes de redação como antigamente, né? Mas o senhor entende que chefes de redação aquilo que caiu na imprensa num dia que já tinha acontecido tudo que aconteceu na manhã. Trabalhamos para isso, professor. Trabalhamos para isso. Não é sempre que acontece uma bomba jornalística. Não, exato. Um juiz federal, assim, qual foi a fonte que liberou para a imprensa? A imprensa não inventou essas informações. Foi um juiz federal que lançou essas informações para a imprensa. É isso que eu acho que a imprensa hoje trabalha atrás daquilo que vende, né? E o que vende? A notícia é bombástica. Quanto mais bombástica, quanto mais trágica, quanto mais... Infelizmente é verdade. Vamos dizer assim, quanto mais chocante for aquilo, né, ela é a notícia que interessa. Então, quando o Sérgio Moro libera as interceptações, todos os repórteres e editores se debruçaram em cima daquilo para achar algo que fosse interessante, capaz de impactar. Tanto que a primeira que é liberada estrategicamente é com a presidente. A primeira já, justamente a que não poderia, foi a primeira que é liberada. Exatamente. O objetivo é esse. E a imprensa tem tido um papel decisivo em todas as questões, né? Ora movimentando a massa favoravelmente ao processo de impeachment contra o PT, ora de certa forma, jogando uma pá de cal em cima dessa massa, porque acaba... nesse afã de divulgar notícias, acaba revitalizando o lado que é golpe mesmo, porque algumas jogadas que foram colocadas aí, elas são como a matéria vai ser editada, né? Elas dão um indicativo que pode ser isso claro, mesmo. Né? A mídia não se posiciona, não tem análise, mas tem edição. Na medida que tu edita a matéria de uma determinada maneira... São as implicaturas dos textos. Não é como se fazia antes, entendeu? A imprensa hoje não se posiciona daquela maneira que era explicitamente. Hoje é muito mais subliminar o processo. Exato. Por isso que eu estou dizendo. Nos anos 80 foi editado o debate entre Lula e Collor. Mas hoje entra muito mais quantidade da informação. Interessa mais a quantidade da informação, porque tem veículos extremamente rápidos que estão sempre gerando informação, como é o caso da internet. Então a TV também tem que ser ágil. O jornal... Bom, nós vamos fazer uma discussão muito profunda, mas tudo mudou, né? Uma crítica geral que eu tenho à imprensa é que tem muita informação e pouca análise. Eu vejo revivida aqui aquela velha discussão que a gente aprende na faculdade, né, no curso de jornalismo, por exemplo, uma das primeiras que nos colocam, assim, em termos de valores notícia, o que é notícia, o que não é, a questão do interesse público, né? E o interesse do público. Então, aquilo que vende, aquilo que realmente chama o anunciante, aquilo que mantém o setor comercial, né, desse veículo, frequentemente vai ser o interesse do público, aquilo que choca, o professor falava antes, e infelizmente esse interesse do público nem sempre coincide com o interesse público das nós estamos falando da imprensa comercial, não a imprensa universitária, que disso nós estamos livres. Nós convivemos com isso. Mas e cada vez menos, assim, eu sei que ainda existe, alguém vai me questionar em relação à porcentagem da população que tem acesso à internet, em relação a TVs especializadas, mas cada vez mais a gente caminha para um momento onde as pessoas têm opção. Elas não são mais escravas a um veículo de informação, a uma fonte de informação. Isso está mudando. Nós vivemos a chamada sociedade de informação, né? E nesse momento, qualquer pessoa se transforma numa pessoa com capacidade de produzir notícias. Basta eu ter um celular nas mãos, né? E eu posso produzir notícias, publicá-las na internet, espalhá-las pelo WhatsApp, e daqui a pouco isso tomar uma dimensão tamanha que o Brasil inteiro, talvez o mundo inteiro, tenha acesso a essas informações.
as informações elas não pertencem mais às pessoas. A partir do momento em que a gente publiciza as informações, elas são de todos. E aí, o uso dessas informações é que é o grande risco de como a gente vai usar. Eu posso usar com algum interesse, de interesse público, né? Bem comum, mas eu também posso utilizar para os meus interesses. E isso que tem acontecido, né? Cada um manipulando as informações ao seu bel prazer. E a imprensa acaba sendo o quê? Acaba sendo um competidor importante nesse processo, porque ela precisa ser mais rápida, né? que esses francos atiradores que andam por aí produzindo notícia. É verdade. Nos encaminhamos para o final, agora temos 5 minutos, então as últimas palavras. Eu acho que tem que pensar o que vai acontecer a semana que vem, né? Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito do ex-deputado Ulisses Guimarães, né? Que ele dizia que política é como nuvem, está sempre mudando de direção, né? E em nosso caso aqui, mais ainda, quer dizer... Qual era o partido do Ulisses? Não, o partido do Ulisses não era nenhum desses que existe, porque o partido do Ulisses era o MDB. Porque a trajetória do Ulisses, na verdade, ele era um anticandidato na época da ditadura militar, entendeu? Tinha a Arena e o MDB. O MDB entrava na eleição sempre para perder, e o candidato era o Ulisses. E o Ulisses Guimarães tem um papel extremamente importante nas diretas já, depois na própria Constituição, e que infelizmente acho que não foi reconhecido. Bom, quando ele foi candidato à presidência da República foi um desastre, né, em relação ao número de votos. Mas o que eu acho interessante, hoje, olhando, se a nuvem estiver parada, o que a gente enxerga ali na frente? A gente enxerga exatamente isso, um processo acelerado, a Dilma ficaria impedida, o Temer assume aí por 180 dias, e automaticamente ele coloca... esse suposto projeto dele, né? Pelo que eu vi, já está até os ministros escolhidos. Né? E sabe qual é a ironia desse processo? É que o ministro da Fazenda do Temer seria o mesmo que o Lula indicaria, que é o Henrique Meirelles. Está na mídia hoje. Né? Então, isso que a gente está enxergando. Essa seria... Notícia da internet, professor? Notícia da internet, está lá. Da mídia, vocês dão a notícia, a gente trabalha com a notícia. Mas é que eu quero saber se é a fonte confiável. Não, o que eu posso dizer se o Henrique Meirelles seria o sujeito adequado, que tipo de Não, se a notícia é confiável. Olha, eu acredito naquilo que a empresa publica. Eu estou imaginando que o jornal... Não sei se tem um jornalista que inventa as notícias, né? Aí eu acho que ele já seria de uma outra área, né? Aí já seria de ficção. Não é um jornalista. Esse seria um ficcionista. É que temos muitas fontes não confiáveis e na hoje internet. nós temos jornalistas que fazem especulação. Não, mas a pergunta que é se faz sentido. E a internet claro que o Henrique Meirelles faz muito mais sentido sentido no governo do Temer do que no governo da Dilma. Totalmente. Professor Lissandro, professor Sandro Quintana, vamos nos encaminhando aí para esse final. Eu acredito que para a próxima semana nós vamos ter talvez mais de um capítulo para discutir, não é? A nuvem vai se mexer. Vai se mexer, vai se alterar decisivamente. Nós nem entramos aqui em outros contextos, né? Nós não falamos aí do Tribunal Eleitoral, não é? Que tem outros processos encaminhados aí também nesse nosso cenário político, que vão de algum momento pegar o foco nesse contexto, não é? Então eu acredito que nós vamos ter que ter muito mais o que discutir, infelizmente, sobre cenários complexos como esse. Não é? E enxergar um céu de brigadeiros, eu acho que nós não temos uma perspectiva a curto e médio prazo, talvez. Não é? A nuvem está As muito nuvens carregada. vão estar por aí se movimentando. Eu acho que até na próxima semana o STF vai ter decidido talvez essa questão do Lula. Eu acho que o Lula vai ficar sendo com foro privilegiado, porque é o que diz a Constituição Federal. Acredito que o Supremo não vai comprar a tese do Procurador-Geral da República, me parece o mais correto e o mais lógico, independentemente da motivação que gerou tudo isso. Juridicamente é o lógico e está em consonância com o que os ministros costumam decidir nessas questões, a não ser que eles mudem, a não ser que eles não estejam acovardados com alguma coisa e aí mudem seu posicionamento. Até pode ser, porque essa notícia do Lula já deixou de ser tão importante agora. Exatamente. Com o desembarque do PMDB, isso é mais importante. Agora o Lula não é o principal. Nós temos um outro fator, só para concluir, nós temos um outro fator importante. Assim que o Temer sentar na cadeira da Dilma, não sai mais. O Eduardo Cunha vai movimentar a máquina para que o processo no Tribunal Superior Eleitoral ande, porque, obviamente, não, já existe um acordo, vou falar bem rapidinho, tá na imprensa também. Agora, um minuto, professor. O que acontece? O Eduardo Cunha vai renunciar, se o Temer assumir, o Eduardo Cunha renuncia para dizer que a presidência da Câmara, entendeu? E ele vai simplesmente vai fazer um acordo lá no Conselho de Ética e ele vai receber uma censura só. Então, quer dizer,
Teoria da conspiração. Tá todo formado. Quintana, rapidinho. Da minha parte é só agradecer a oportunidade de participar com vocês aqui, sempre é um aprendizado, e dizer que infelizmente essa nuvem que passa por nós traz um temporal. E, independente da situação, se o governo ficar ou não, quem sair, quem ficar, o cenário é muito triste. Como cidadão brasileiro, hoje a gente vive um cenário muito triste. E a gente espera que, num futuro, isso que a gente plantou há pouco tempo, que é a democracia, traga frutos que realmente condizem com aquela luta que foi nos anos 80. Certo. Agradeço, então, a presença de cada um de vocês aqui, professor Sandro Meiners, do curso de Direito, professor Lissandro Dallanora, da Administração, professor José Maria Pereira, do curso de Economia, e o nosso colega aqui, o diretor da TV Unifra, o José Quintana Júnior. Voltamos com o Contraponto na semana que vem. Até lá!